E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula a gente vai estudar um pouco mais de perto as equações de Euler-Lagrange e ver como é que nós podemos reproduzir o que a gente fez com o oscilador harmônico simples, nesse caso mais geral, no sistema dinâmico lagrangiano, e descrever esse sistema em termos de equações diferenciais de primeira ordem. A nossa primeira tentativa vai nos levar ao espaço de estados, no qual nós vamos descrever o sistema em termos das variáveis que são as coordenadas generalizadas e as velocidades generalizadas, mas nós vamos ver que nós temos algumas dificuldades em implementar esse protocolo de uma forma mais geral, mas também é instrutivo do ponto de vista geométrico, porque isso vai nos introduzir a um novo espaço, que é justamente esse espaço de estados, que é um fibrado tangente, também chamado de espaço tangente lagrangiano. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Bom, vamos continuar no nosso tópico de formalismo hamiltoniano, né? E aqui eu vou introduzir um passo intermediário e falar do espaço de estados lagrangiano. E com isso nós vamos começar, claro, com as equações de Euler-Lagrange, que são as equações dinâmicas do meu sistema lagrangiano. Então eu tenho a derivada da lagrangiana com relação às coordenadas menos DDT, derivada da lagrangiana com relação às velocidades igual a zero. Então eu vou supor que eu tenho uma função lagrangiana que depende do tempo, das coordenadas e das velocidades. Vocês já sabem como é que é. E, portanto, as coordenadas generalizadas são coordenadas de um ponto ou de pontos no espaço de configuração Qn de n dimensões, né? Então, A vai de 1 a n, disso vocês já sabem. Então, percebam que aqui fica claro, só pelo fato de eu estar lidando com uma função que depende do tempo, das coordenadas e das velocidades, e observando as equações de Euler-Lagrange, que a dinâmica no espaço de configuração, embora seja dada por curvas nesse espaço, não depende exclusivamente deste espaço. E uma das pistas que aparecem e que eu preciso ter um espaço mais geral é que o domínio da função lagrangiana não é Qn. Se fosse Qn, a lagrangiana só dependeria das coordenadas generalizadas. Mais do que isso, os observáveis dinâmicos, no geral, também não possuem domínio no espaço de configuração. No geral, eu tenho a forma de um observável, um f de t, q, e q ponto da mesma forma que a função lagrangiana. Eu também posso ter, por exemplo, observáveis que dependem das acelerações, né, como a própria aceleração também. Então a pergunta que a gente deve fazer no sentido geométrico é qual o espaço mais geral do formalismo lagrangiano. Esse espaço mais geral é o que nós vamos tratar nesse vídeo especificamente. Primeiro, a gente vai pegar essa equação aqui, então nós vamos fazer uma brincadeira, e fica claro que aqui eu vou expandir a derivada temporal total, né? Mas antes eu vou multiplicar essa equação por menos 1 para facilitar a minha vida. Então eu vou lidar com essa equação dessa forma. E vou colocar um zero igual aqui para eu poder usar várias linhas. Bom, como a lagrangiana depende do tempo, das coordenadas e das velocidades, eu posso abrir essa derivada. Essa é uma conta que eu acredito que nós já fizemos, né? Então a derivada temporal total desse termo, que é o momento conjugado, ele vai ser a derivada segunda com relação ao tempo, mais a derivada segunda com relação a QB, Q ponto B, consome em B, notação de Einstein agora é mandatória, e aqui eu tenho a terceira derivada, porque a lagrangiana depende das velocidades. Tem a derivada dupla, ou a derivada segunda em Q ponto B. E aí aqui eu tenho a aceleração. Note que esse termo aqui, das acelerações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa equação
e vou escrever de uma outra forma, né? Isso é igual a 0. Eu vou passar esse termo para cá, sinal positivo. E esses dois termos eu também vou passar para o outro lado. E aí eu vou ter sinais negativos aqui. Maravilha. Então perceba que essas equações aqui são um conjunto, formam um conjunto de n equações. Então eu tenho índice A somadas em B, em que eu tenho desse lado aqui as acelerações. É o único termo que depende das acelerações. Portanto, são equações que podem ser equações dinâmicas de segunda ordem, portanto, que envolvem as acelerações. E esse lado aqui todo vai depender das posições do tempo e das velocidades, e não vai depender das acelerações. Caso vocês se lembrem, nós temos a matriz hessiana, que é definida por W, AB, derivada segunda da Lagrangiana com relação às velocidades, certo? Então é D2L, dq.A, dq.B. Esse aqui, claro, as derivadas parciais são comutativas, portanto, isso é igual a ômega BA. Essa é uma característica. E nós vamos utilizar a condição hessiana, que é o determinante de W igual a 0. Se o determinante de W for diferente de 0, nós vamos cair no caso com vínculos em que eu não vou tratar por enquanto. Então, com a matriz hessiana, eu descrevo essas equações dessa forma. WAB, Q2 pontos B. E esse lado aqui, nós vamos supor um termo que é do tipo GA, que vai depender de Q, T e Q ponto. E vai ser, eu vou definir esse cara como todo esse termo aqui. Então eu tenho WAB, Q2 pontos B é igual a GA. Note que isso aqui está parecendo segunda lei de Newton. Por isso, a matriz hessiana também é chamada frequentemente de matriz de massa. Porque essa é uma matriz em que, nos exemplos mais simples que nós temos, a diagonal são as massas das partículas que constituem o sistema. Mas eu tenho aqui algo do tipo massa vezes aceleração igual a um termo de força. Esse termo de força não é a força generalizada, mas é um termo que nos remete a uma força na segunda lei de Newton. Então, o que acontece aqui é que, se o determinante de W é diferente de 0, existe o W a menos 1. Então eu vou multiplicar essa equação aqui, matricialmente, à esquerda, pela inversa, que é o W a menos 1. E as inversas, no geral, a gente coloca os índices em cima. Então aqui, olha, eu tenho soma em B e o índice A está solitário. Então eu vou colocar um W a menos 1 CA para eu ter a multiplicação matricial correta, linhas por colunas. Se eu multipliquei W a menos 1 aqui, eu multiplico W a menos 1 aqui. E aí essa equação aqui, W a menos 1 W é igual a delta CB. Justamente porque... desculpa, não é A, certo? Aqui é C. W a menos 1 CA, W AB. O A está contraído, então esse dá o delta CB. Então aqui é B. Aí sim, o delta CB contraído com Q2 pontos B, Q2 pontos, índice C. Só para colocar de uma forma mais bonitinha, eu vou trocar o A por B, é um índice mudo, e vou trocar o C por A, porque é um índice solitário, mas eu estou trocando em toda a equação, então eu posso. Assim, temos as equações de movimento escritas dessa forma. Portanto, todos os graus de liberdade possuem equações dinâmicas, que são equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Quantas equações são? Eu tenho aqui N equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Se a matriz hessiana não for satisfeita, eu vou ter um conjunto menor de equações diferenciais de segunda ordem. Portanto, aqui, para estas equações, quando eu tenho N equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, cada equação precisa de duas condições iniciais. Portanto, nós precisamos de 2N condições iniciais. E essas condições iniciais, elas podem ser as coordenadas generalizadas em algum tempo, que eu vou chamar de T0, mas também podem ser as velocidades generalizadas nesse mesmo tempo, ponto T0. Ou podem ser
dois conjuntos de coordenadas em tempos diferentes. Mas a grande questão aqui é que eu gostaria de saber se eu posso descrever esse sistema de equações como equações de primeira ordem. Portanto, a existência de duas n condições iniciais me diz que, para descrever o sistema em termos de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, precisamos de duas n equações. E a forma mais simples que eu posso ter de descrever essas equações é através das novas variáveis que eu vou definir como sendo VA iguais a Q ponto A, certo? Então eu vou introduzir as velocidades como novas variáveis do sistema. E elas vão ser variáveis com o mesmo grau de importância das coordenadas generalizadas. Quando eu faço isso, essa definição automaticamente me dá a primeira equação de movimento, que aqui no caso vai ser VA de T e Q. Então, se eu conhecer as velocidades, eu posso integrar cada uma delas, teoricamente, o processo pode ser complicado, para encontrar esta equação. E a segunda equação é a própria equação dinâmica do meu sistema. Então aqui eu tenho d2, dt2 de QA, mas dQA dt é VA, certo? Então isso aqui eu posso escrever em primeira ordem dessa forma aqui. E todo esse termo aqui, W-1 no geral só depende de Q, mas pode depender das outras variáveis. E esse cara aqui eu vou chamar de G índice A em cima, que seria a função de T, Q e Q ponto. Só que Q ponto agora viram as variáveis V. Então, essas duas equações aqui, deixa eu introduzir essa função, certo? As duas equações são desse tipo aqui. Qual é o espaço das variáveis Q e V? Então nós temos aqui um espaço, que eu vou chamar de espaço de estados, formado pelas variáveis QA. Então eu tenho n variáveis QA e tenho n variáveis VA. E esse é o espaço de estados. É óbvio que esse espaço ele é formado por dois espaços. Um deles é o próprio espaço de configuração. O outro espaço é o espaço cujas coordenadas são as velocidades generalizadas. Então agora eu vou partir para um desenho no qual eu vou ilustrar para vocês a natureza desse espaço e como é que a gente pode defini-lo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aqui uma figura em que eu vou colocar essa figura num azul um pouquinho mais escuro e com opacidade 30% aqui. Então imagina que esse cara aqui é um espaço de configuração, portanto, esse é o espaço Q, e em que aqui eu tenho os pontos Q pertencentes a esse espaço de configuração, que eu vou supor ter n dimensões. Aqui eu estou escrevendo numa linguagem de LaTeX, porque eu não tenho muita alternativa nesse Illustrator aqui. E eu fazer isso no GeoGebra ia ser muito complicado. Então isso aqui significa que cada ponto desse espaço que eu acabei de desenhar é um ponto Q, né? E esse espaço é um espaço de n dimensões. Qn ele só está ilustrado aqui. Então o que eu vou fazer? Nesse espaço aqui, eu vou desenhar uma curva. Está desenhada a curva. E aqui eu vou colocar essa curva em vermelho. E eu vou aumentar aqui para 3 pontos essa curva. Então imagina que essa curva é uma curva que descreve a trajetória de um sistema lagrangiano. E aí eu vou analisar um ponto específico dessa curva, que é esse ponto aqui. E esse ponto aqui eu vou colocar em preto, certo? Então eu tenho um ponto específico que eu vou chamar de Q. Aí eu vou tentar dar um zoom. Bom, essa curva aqui é uma curva infinitamente diferenciável. É uma curva suave, porque é a trajetória do meu sistema. Portanto, existem as primeiras derivadas dessa curva. Então, deixa eu voltar aqui. O que nós estamos fazendo então? Dado uma curva gama no espaço de configurações, que nós desenhamos lá, desde que essa curva seja suave, nós podemos definir o seguinte operador diferencial. E esse operador diferencial eu vou chamar de xt, e ele é definido pela derivada temporal sobre a curva gama no ponto Q. Então, esse cara aqui, ele vai ser calculado especificamente nesse ponto Q
Então eu vou escrevê-lo dessa forma. Ele é um operador diferencial, mas em geometria diferencial, esse cara também é um vetor. E esse cara aqui é chamado de vetor velocidade. Vocês podem pegar um operador diferencial desse tipo e verificar que ele obedece todas as propriedades de um vetor. Aquelas 8 propriedades com a operação de soma entre vetores e multiplicação por funções escalares do espaço de configuração. Nós vamos tratar esses caras aqui como vetores ou campos vetoriais. E é muito interessante, eu vou tirar a denominação lambda_q, porque eu posso calcular esse DDT em qualquer curva e qualquer ponto, né? Então eu posso tratar de um operador diferencial geral que atua em qualquer ponto de uma curva qualquer. E esse cara aqui, em razão da regra da função implícita, pode ser escrita como dQA dt, derivadas parciais com relação a QA com soma em A. Note que esses caras aqui são as velocidades, né? Temos Q.A, e aqui eu vou usar uma notação compacta, que acredito que eu já tenha usado antes, que é parcial A. Então, o nosso vetor velocidade é justificado, porque seus componentes são as velocidades generalizadas. E as derivadas parciais agem como se fossem uma base ortonormal. E aqui no caso, como o vetor velocidade é um operador diferencial, nós vamos tratar qualquer objeto do tipo y igual a ya dA como um vetor em um espaço vetorial que eu vou denominar de QT índice n, que é o espaço tangente ao espaço de configuração. Todo objeto desse tipo, em que esses caras aqui podem depender de t e q, são tratados como vetores, e o vetor velocidade é um exemplo em particular de um vetor no espaço tangente. Então o espaço tangente é um espaço vetorial. E eu posso ter um vetor em determinado ponto Q, em geral a gente pode escrever assim. Então y atuando em Q, eu também posso escrever como um espaço, como pertencente a um espaço tangente TQ de Qn, certo? Então a gente diz que os vetores no espaço tangente são campos vetoriais que dependem de T e Q. Bom, gente, eu perdi meu desenho, tive que regravar, né? Então, aqui eu vou esclarecer para vocês a natureza do espaço tangente. Então, eu redesenhei aqui o espaço de configuração, escrevi ele aqui, e eu estou lidando aqui com um ponto específico do espaço de configuração, mas eu posso fazer essa construção em qualquer ponto. Então, o que eu vou fazer agora é relacionar esse ponto do espaço de configuração a um espaço vetorial tangente. Então, eu vou fazer um desenho assim. Portanto, aqui eu estou relacionando a esse ponto Q um espaço que eu vou desenhar como um retângulo aqui em cima. E esse retângulo é um espaço vetorial. Então, eu vou colocar esse espaço vetorial em vermelho com uma opacidade 20%. E esse espaço vetorial, ele é espaço tangente de vetores definidos no espaço de configuração. Então, nesse espaço aqui, eu tenho vetores. E vetores são do tipo V igual a V índice A, parcial A. Aqui, de novo, estou escrevendo na notação de LaTeX. Então, para cada ponto do espaço de configuração, eu tenho um espaço vetorial em que um dos vetores relevantes é o vetor velocidade sobre uma determinada curva nesse ponto. Ou seja, o vetor velocidade ele tem como componentes as velocidades generalizadas. Esse esquema aqui é um esquema geral que pode ser construído com qualquer variedade diferenciável. O motivo pelo qual vocês não aprendem isso quando estudam espaços euclidianos é que o espaço euclidiano é o seu próprio espaço vetorial. Então, no geral, a gente pode definir vetores no próprio espaço euclidiano de pontos. Mas num espaço geral, não euclidiano, como é o caso de espaço de configuração geral, espaços vetoriais que estão ligados a vetores tangentes a curvas nesse espaço, no geral, não pertencem a esse espaço. E a gente trata esses espaços vetoriais como espaços abstratos, mas vocês podem imaginar os vetorizinhos tangentes a curvas, como se vocês pegassem uma maçã e tentassem colocar um vetor em determinado ponto sobre a sua superfície. A ideia é a mesma.
E o espaço de estados ele é construído colando um espaço vetorial desse em cada ponto do espaço de configuração. É como se eu enchesse o espaço de configuração, ou pelo menos uma região desse espaço, com post-its, que são espaços tangentes. Então eu colo infinitos espaços tangentes em cada ponto do espaço de configuração. Esse é o espaço de estados. Então eu tenho o que a gente chama de a variedade tangente, ou nós vamos utilizar bem mais o que a gente chama de espaço de estados. Quem é o espaço de estados? O espaço de estados eu vou chamar de E. E esse espaço ele é um fibrado. O que é um fibrado? Ele é o espaço de configuração, produto direto. O que é um produto direto? Em cada ponto do espaço de configuração, eu vou colar um espaço vetorial tangente. Portanto, eu tenho aqui TQN. Se vocês quiserem estudar esse tipo de composição de espaços, eu posso indicar material, mas no fundo, eu estou colando espaços tangentes em cada ponto do espaço de configuração. Nós já discutimos isso numa das aulas. Eu dei um exemplo de fibrado, o cilindro. O cilindro ele pode ser pensado como um anel em que eu colo uma reta tangente em cada ponto do anel. E, portanto, esse é um espaço que tem o mesmo tipo de propriedade. Nas notas de aula eu chamei de forma diferente. Então nós temos, por exemplo, algumas propriedades desse espaço. Primeiro, a dimensão é igual a 2n, que é precisamente igual à quantidade de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem que eu tenho aqui. Então, a dimensão do espaço, a dimensão de E é igual a 2n, e as coordenadas deste espaço são dadas pelas enuplas ordenadas QA ou QA, Q.A, né? Mas VA são as variáveis, né, de velocidades, porque eu tenho aqui, posso escrever o vetor velocidade em determinada curva dessa forma. Então, note que como o espaço tangente, que é TQN, é um espaço vetorial, uma vez que eu escolho um sistema de coordenadas para o espaço de configuração, eu automaticamente escolho uma base para TQN. Portanto, um sistema de coordenadas QA no espaço de configuração induz uma base ordenada. Que base é essa? É a base das derivadas direcionais em TQN. E, portanto, quando nós descrevemos a dinâmica em termos de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, através dessas equações aqui, estamos trabalhando no espaço de estados. Dessa vez agora é muito difícil desenhar esse espaço de estados, então ele vai ficar de maneira abstrata mesmo, de modo que nessa estrutura, ou seja, nas coordenadas Q e V, a dinâmica em E é dada por curvas, e essas curvas são do seguinte tipo: QA é igual a QA de T e VA é igual a VA de T, certo? No espaço de estados. Então nós temos um grau de abstração nível 2 aqui. O primeiro grau de abstração foi o espaço de configurações, e agora, se a gente lidar com o espaço de estados, nós estamos lidando com um segundo grau de abstração. A gente lida com um espaço um pouco mais geral. Só que a gente não vai lidar com esse espaço nesse curso. E a razão é muito simples. Esse sistema de equações aqui apresenta alguns problemas formais. Muito embora, caso a caso especificamente, a gente pode usar esse espaço para analisar problemas individualmente, mas no geral eu tenho problemas. Então, os problemas dessas equações de primeira ordem é o fato de que elas não possuem uma forma geral bem definida, pois dependem da forma da Lagrangiana. O que significa isso? Essa equação aqui, ela é bem simples, mas essa equação aqui, o G, lembre-se que nós definimos o G dessa forma, né? Eu vou escrever o G aqui, passar para o lado de cá. Então eu tenho W-1 AG GB, e esse GB eu ainda introduzi aqui em cima todos esses termos aqui. E esses termos aqui dependem fortemente da Lagrangiana. Cada sistema físico tem uma função
diferente aqui e pode ser radicalmente diferente de lagrangiana para lagrangiana. Por isso, eu não tenho uma forma generalizada para esses caras aqui. Então eu não tenho problemas, eu tenho um problema. Mas mais uma vez, eu repito, se eu analisar individualmente problemas com determinadas lagrangianas, eu posso usar o espaço de estados para analisar o sistema. E o principal exemplo que nós vimos foi o oscilador harmônico simples em uma dimensão, no qual eu posso introduzir o espaço de estados Q, X e X ponto. Mas lá, nós introduzimos um espaço mais interessante, que é chamado de espaço de fase. Então, nós vamos introduzir, no próximo vídeo, uma outra forma de descrever a dinâmica lagrangiana em termos de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, que possua uma forma geral, ou seja, ele não vai ter o problema de que essas funções g do lado direito dessas equações sejam diferentes para cada lagrangiana. Basta que a gente encontre uma função única do sistema que é chamada de hamiltoniana. E, portanto, este é o que nós chamamos de formalismo hamiltoniano. E essa outra forma que eu vou introduzir vão dar outras equações, chamadas equações de Hamilton. Vão introduzir também um outro espaço que é chamado de espaço de fase, que também é o fibrado, mas ele é um fibrado diferente desse aqui. Ele é um fibrado que nós vamos chamar de fibrado cotangente, ou de variedade cotangente. Vou deixar isso para o próximo vídeo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha dado uma contribuição relevante para a compreensão geométrica de vocês da dinâmica lagrangiana em termos de equações diferenciais de primeira ordem. Acho importante que vocês vejam que é possível utilizar o espaço de estados. Contudo, o espaço de fase vai se mostrar muito mais interessante, muito mais rico e muito mais simples. Todas as dinâmicas em determinado espaço de fase são iguais. Nós vamos ver isso depois. Então, bons estudos e até a próxima.